Depois de muito tempo, Ana de Armas agora oficialmente é Ana com armas. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Bailarina, do mundo de John Wick, o spin-off dirigido pelo Len Wiseman, pelo menos no papel. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, 10 anos depois nós temos aí a consolidação de John Wick como uma das grandes sagas de ação da história do cinema. Foram 4 filmes dirigidos pelo Chad Stahelski e o David Leitch no primeiro, estrelados pelo Keanu Reeves, literalmente mudando o que Hollywood sabe sobre cinema de ação, sobre artes marciais, sobre Kung Fu. Foi uma bela saga que ainda vai continuar, nós vamos ter novos capítulos, e uma das maneiras de manter John Wick vivo é apostando em spin-offs, em exploração do mundo, em derivados desse universo. A gente já viu uma série de TV na Amazon do Continental, que na verdade foi um evento em 3 partes, 3 episódios longos, 3 longas-metragens praticamente, mas agora a gente tem esse projeto da Bailarina que começa lá em 2017, na verdade, depois do segundo filme. Roteirista Shea Hatten escreveu um spec, que é basicamente quando você faz um roteiro inspirado em algo, e ele era um grande fã do universo John Wick, tentou fazer algo dentro daquele universo. É um roteiro que chama a atenção da Lionsgate, da 87 North, do Chad Stahelski, e ele é adquirido e adaptado para se tornar um filme do universo John Wick. O Shea Hatten, inclusive, trabalha no roteiro do John Wick 3, já incorporando lá o elemento da Ruska Roma, das bailarinas. Ele também colabora com o roteiro do 4º filme, então o Shea Hatten virou uma peça do quebra-cabeça, uma parte da equipe John Wick quando ele trouxe a bailarina dele. Demora até o filme entrar em desenvolvimento, tanto que na época eles queriam que a Chloe Grace Moretz, alguma atriz do perfil da Chloe, interpretasse a bailarina principal, e eu sinto que o correto era que o filme tivesse saído antes do John Wick 4, porque ele se passa entre esses 2 filmes. É meio bizarro assistir o Bailarina com o John, né, supostamente tendo morrido no 4º filme, mas beleza, a gente passa, segue, é isso aí, é lógica de filme da Marvel, de cronologia errada, mas o desenvolvimento evolui até o Len Wiseman, mais conhecido pelos filmes do Anjos da Noite, pelo Duro de Matar 4, pelo remake do Total Recall. Ele convence o Chad Stahelski a conseguir o cargo de diretor, começa a trabalhar no filme, e em 2021, pouco tempo depois do lançamento de 007 Sem Tempo Pra Morrer, a gente vê a Ana de Armas escalada no papel, e eu tenho certeza que foi justamente pelo 007, porque ela rouba a cena quando ela entra naquele filme, quando ela, né, protagoniza aquelas cenas de ação. Agora ela teria a oportunidade de fazer isso por um filme inteiro. As filmagens começariam na República Tcheca em novembro de 2022 e iriam até março de 2023, com um orçamento aí estimado em 80 e 90 milhões de dólares, um orçamento que cresceu porque o filme precisou de 3 meses de refilmagens adicionais, né? O filme iria sair em 2024, do ano passado, foi adiado para agora, 2025, porque o Chad Stahelski literalmente assumiu a direção e trouxe novas cenas de ação e, pelo que eu vejo por aí, reconstruiu praticamente o filme inteiro, né? Eu até vi que se o Chad Stahelski quisesse assumir o crédito total para ele, ele fez trabalho suficiente nesse filme aqui para que isso não fosse um problema, mas o Chad, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman e ele deu todo o crédito aí pro Len Wiseman, né? E o Len Wiseman, né, ele tem cenas de ação nesse filme aqui que são melhores do que o Len Wiseman já fez na vida inteira, né? Então ele saiu no lucro, na vantagem, e o filme tá aí, chegando nos cinemas com essa grande expectativa, com essa grande missão de salvar a Lionsgate, porque a Lionsgate tá muito mal das pernas, e John Wick é meio que a galinha dos ovos de ouro, porque eles literalmente perderam a saga Jogos Mortais, que voltou pro James Wan e pra Blumhouse também. Então, John Wick é praticamente tudo que eles têm agora, e o Bailarina tem que dar esse impulso pra ter vida longa além de Keanu Reeves. O resultado, na minha opinião, é bom, não é brilhante, não é ótimo, mas
existe sim um potencial para ver mais histórias desse universo. A história do filme segue Eve Macaron, vivida por Ana de Armas, órfã que é acolhida pela organização Ruska Roma para se tornar uma assassina profissional. Quando ela encontra uma pista sobre o culto responsável pela morte de seu pai, Eve parte em uma missão letal de vingança. Assim como o primeiro John Wick, esse daqui é um filme de clássica e direta vingança, né? Você tem uma personagem que perdeu os pais tragicamente na cena de abertura do filme, então ela passa a vida inteira treinando, se preparando para esse momento de encontrar o vilão responsável por isso, que aqui é o Gabriel Byrne, que inclusive está caracterizado igualzinho como o Ian McShane. Eu achei que ele e o Winston iam ser irmãos em algum ponto da história, então é uma linha direta até essa missão, mas que na minha opinião é atrapalhada pela estrutura muito desconjuntada do filme, porque você começa com a Eve pequena, tem um flashback para a morte do pai dela, que é uma cena de ação completamente adicionada em reshoots, para depois acompanhar, meio que picado, através de sequências de montagem, de flash forwards, o treinamento dela na Ruska Roma, um breve encontro com o John Wick durante os eventos do John Wick 3, até o ponto em que ela já está estabelecida como uma matadora profissional. Você vai tendo saltos no tempo que são motivados aí pelas refilmagens, pela reestruturação do filme, isso fica bem evidente. É um daqueles filmes que você consegue notar que ele foi retrabalhado na pós-produção, e a diferença, né, desse pro John Wick original é que o primeiro John Wick ele é muito imediato, né? Você vê o ato, você vê o incidente incitante, a morte do cachorro e a vingança acontece logo depois. Nesse daqui, você vai tendo etapas e fases, quase como se fosse uma construção, uma história de origem para essa personagem. E isso é meio atrapalhado, é bem bagunçado no primeiro ato, na verdade, tanto que eu não acho que a Eve é uma personagem tão interessante, ela é uma folha em branco, ela é bem arquétipo, bem clichê mesmo, tanto que às vezes eu não acho que existe muito que a Ana de Armas possa fazer. Ela é boa, ela é esforçada, ela é carismática, ela tem uma grande presença de cena, mas eu até acho que a participação dela no Sem Tempo para Morrer mais memorável do que qualquer coisa que ela faça dramaticamente como atriz nesse filme aqui. E aí você vê que, né, o Keanu Reeves não é um ator brilhante, mas ele tem aquela presença e a mitologia que é criada em torno do John Wick naquele filme compensa qualquer ausência de desenvolvimento ou característica forte, né? Então, quando o próprio John Wick aparece nesse filme aqui, né, uma cameo muito estranha que não faz tanto sentido dentro da cronologia da saga, ele é o John Wick e você já vê, nossa, um salto, uma injeção de energia e carisma, né? Porque a gente conhece aquele personagem, a gente sabe tudo que ele faz, a gente conhece a aura que cerca ele. Não é algo que tem na Eve da Ana de Armas, pra ser sincero, mas pelo menos ela consegue protagonizar excelentes cenas de ação. Eu imagino que ainda deva ter algum trabalho do Len Wiseman nessas sequências, mas quando você para pra ver elas, é meio que o que o Chad Stahelski gosta de fazer. Longos takes de coreografia elaborada usando objetos improvisados, né? Tem toda uma porção do filme onde a Eve tá num vilarejo, numa cidade na neve, assim, que é inteiramente formada por assassinos, né? Quase como se fosse uma missão de videogame, e aí garante confrontos espetaculares, uma cena de luta numa cozinha, usando cutelos, martelos de carne, pratos quebrados. Isso é 100% Chad Stahelski, até o fato de que durante um combate eles acabam batendo na televisão e passam um filme do Buster Keaton. Você viu Buster Keaton? Isso é Chad Stahelski, com toda certeza. E ele segura isso muito bem, né? Tem um bom trabalho de fotografia do Romain Lacurbas, que consegue emular aquele estilo vibrante, colorido e com contraste que o Dan Lautzen trouxe para os filmes dele. No mínimo, o Bailarina consegue manter a assinatura visual, o que já é melhor do que 70% dos outros filmes americanos de ação, né? Pelo menos. E tem momentos assim que eu fiquei realmente impressionado, né? Tem um duelo de lança-chamas que aparece no trailer, né? A Eve e um outro capanga tentando se acertar com rajadas de fogo. Isso daí é sensacional. Eu veria um filme inteiro só disso. O filme literalmente eleva naquele momento até a cena em que ela tem que usar uma mangueira de alta pressão de bombeiro mesmo para combater o lança-chamas. Eu fiquei pensando, nossa, eu queria que ainda tivesse Mythbusters para ver se seria possível uma rajada de mangueira de alta pressão contra um lança-chamas. As imagens, pelo menos, são espetaculares, super empolgantes. Então, no que você tá interessado aqui, ação, pancadaria, ele vai te entregar.
com toda a certeza do mundo, até porque você consegue ver o envolvimento do Chad Stahelski, as cenas mais fragilizadas de interação de personagem, até a primeira missão da Eve, por exemplo, quando ela tem que proteger uma menina numa festa, eu vejo um pouquinho ali do Len Wiseman, que eu não considero um desastre total. Eu, inclusive, adoro Duro de Matar 4, tá? Eu considero o filme mais subestimado da saga, por sinal. Mas aqui a gente vê que realmente o Chad Stahelski assumiu as rédeas e talvez para melhor. O que acaba valorizando as cenas de ação, mas meio que atrapalha o desenvolvimento da história. Ela é muito truncada. Tem esse personagem do Norman Reedus, por exemplo, que é introduzido com toda uma promessa, com toda uma motivação, e aí ele muda e some do filme completamente, né? Porque, de novo, mais uma evidência do reshoot, além da vingança pessoal da Eve, eles adicionam, sem propósito algum, não precisava disso, uma menina que ela tem que resgatar do mesmo vilão que ela tá procurando pra matar, que tá envolvida com o personagem de Norman Reedus. Você vê que nada daquilo conversa, nada daquilo se conecta e só adiciona uma camada extra, mas alguns minutos na duração de 2 horas que eu considero um pouquinho inchada, que realmente não precisava existir, né? E olha que o roteiro ainda tenta trazer alguns mistérios, como a irmã perdida da Eve, como as conexões do Winston, do Chiron, da diretora vivida pela Anjelica Huston. É um filme bem integrado no universo, sim, mas que acaba meio que cheio de coisa, né? Meio embolado de subtramas de outros personagens. Eu li até que a Emerald Fennell, a ganhadora do Oscar pelo Bela Vingança, fez uma passagem de roteiro não creditada. E eu consigo ver a intenção de tentar encorpar mais essa história. Só que, na real, meio que não precisava, porque a ação seria mais do que o suficiente. Olha, pessoal, eu gostei do Bailarina, eu não acho que ele tá no nível dos outros filmes do John Wick. Se eu fosse fazer um ranking, o Bailarina estaria em 5º lugar, com toda certeza. Eu acho que falta ainda a consolidação de uma figura protagonista tão interessante ou icônica quanto o John Wick, apesar da Ana de Armas ser muito esforçada, tá lá fazendo suas cenas de ação, e mesmo que a história seja embolada e cheia de coisa desnecessária, quando chega na hora da pancadaria, do tiroteio, da ação e dos lança-chamas, aí sim é absolute cinema e ele consegue, pelo menos, entregar um espetáculo caprichado. Pra Bailarina do mundo de John Wick, eu dou uma nota 6. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Bailarina, e eu aproveito para deixar a dica, né? A gente tá vendo aí muito conteúdo de John Wick sendo anunciado, filme do Kane, um anime de prelúdio, o próprio Bailarina, talvez em uma continuação, depende da grana, o documentário Wick Spain, de 2 horas, sobre a criação da franquia John Wick, sobre os perrengues para tirar o primeiro filme do papel, obrigatório. Assistam, não chegou de maneira oficial, mas vocês sabem onde encontrar. É um ótimo doc, fica a minha absoluta recomendação. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.